Esse é o programa Negócio Fechado, empreendedorismo e inovação na sua região e no estado do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Lira e junto com a Tech Incubadora estamos colocando frente a frente grupos de investidores e startups. Se você gosta desse tema, nos acompanhe também nas redes sociais. Apresentação de hoje, T&D Sustentável. Olá a todos, me chamo Felipe, sou um dos sócios e o diretor comercial da T&D Sustentável e nós somos uma empresa com foco na redução do desperdício de água e a gente encontrou uma forma de fazer isso para outras empresas sem necessidade de nenhum tipo de investimento por parte do nosso cliente, de forma 100% gratuita. A dor que a gente sana é que, na nossa opinião, é uma incoerência muito grande o fato de a gente já ter 2,2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Em contrapartida, só no Brasil, 8 trilhões de litros de água são desperdiçados por ano. Se a gente mantiver os nossos hábitos de consumo da forma como a gente está tendo, até 2030, 40% da população mundial não vai ter acesso à água potável. Essa é a dor da sustentabilidade. Porém, existe a dor no sentido financeiro também, porque quando você desperdiça a água por ser um recurso pago, você está também desperdiçando dinheiro. E nosso objetivo é, até 2025, economizar 1 bilhão de litros de água, contribuindo com 7 ODS e com foco principal na 06, que é assegurar a disponibilidade de água e saneamento para todos. E a gente faz isso através do CIA, o Sistema de Economia de Água, que é uma junção, um pacote que junta tecnologia, gestão e serviços especializados através de metodologias próprias e a tecnologia também própria desenvolvida pela T&D Sustentável. A primeira parte, a parte de tecnologia de eficiência hídrica, são dispositivos que são plug and play que a gente implementa nos hidrossanitários de um estabelecimento comercial. Então a gente implementa nas torneiras, nas duchas, nos chuveiros, nas caixas acopladas, tudo que o ser humano utiliza para consumir água vai ser padronizado pelos técnicos T&D. E a gente faz isso aí em todos os hidrossanitários a nível nacional e América Latina. Então, se um hospital, por exemplo, ele tem 5 mil pontos de consumo, eu consigo adequar os 5 mil pontos de consumo através dessa primeira parte da tecnologia. Só que não adianta nada eu ter todo esse trabalho em cada um dos pontos se eu tiver um vazamento, uma extravasão ou uma falta d'água. Então, por isso a gente desenvolveu a parte de IoT da nossa solução, que é o segundo ponto, o monitoramento remoto, onde a gente monitora cisterna, caixa d'água, bombas e hidrômetros, de forma a mapear e entender em tempo real qualquer não conformidade relacionada à água naquele cliente. Então eu sei quando está tendo uma extravasão, um vazamento, uma falta d'água ou qualquer não conformidade no momento que acontece, no minuto que acontece. E são sensores que monitoram em tempo real de meia-noite até 23h59, atualizando. Mas realmente o nosso core, o nosso diferencial é a parte de gestão e serviços especializados. Então nós temos hoje os maiores especialistas a nível nacional cuidando de tudo quanto é demanda relacionada à água, desde a parte de manutenção hidráulica periférica, detecção de vazamento, toda a parte de conscientização, até mesmo a interface junto à companhia de água. De forma resumida, ter a T&D é ter um braço de gestão hídrica por completo no estabelecimento comercial. E aí você já está se perguntando quanto que custa para ter todo esse pacote de gestão, serviço e tecnologia. É zero, é totalmente gratuito. Então a gente chega, implementa o nosso sistema, sem gerar nenhum tipo de transtorno, obra, quebra-quebra, barulho, gera uma redução na fatura de água e ele me paga parte dessa redução. Então é o skin the game realmente, eu só recebo parte daquilo que eu economizar e tudo baseado em tecnologia e metodologias próprias. Aqui é só a nível de visualização para vocês verem que o nosso aplicativo ele está para smartphone também, seja iOS ou Android, ou via navegador do computador, onde você tem toda a interface dos seus parâmetros hidráulicos em tempo real. Hoje nós somos a startup número 1 em água e saneamento pelo Ranking Open 100 Startups, já é o segundo ano consecutivo que a gente ganha essa premiação, que é a principal premiação a nível América Latina. Já são mais de 500 milhões de litros de água economizados, isso em 9 estados, 45 cidades, e a gente consegue converter isso para toneladas de CO2 economizados também, que já passaram de 390. Aqui são outras premiações, além do Ranking Open 100 Startups, e algumas aparições na mídia realmente. É uma empresa nascida e criada aqui em Campos. Então o primeiro contrato nosso foi aqui em Campos e para a gente é uma honra muito grande. Uma empresa daqui da região está alcançando tudo isso que a gente tem alcançado nesses 5 anos e meio de existência. Alguns clientes e cases de sucesso que já confiam na solução, então os maiores de cada um dos segmentos que a gente atua. Tá? E aqui o oceano azul de oportunidade, a gente tem um tamanho de mercado aí de quase 1,5 milhões de clientes em potencial. Beleza? Hoje a gente está buscando investimentos de 2,5 milhões por 10% da nossa empresa
muito por conta de contratos corporativos que a gente fechou nos últimos meses. Então a gente precisa iniciar 48 novas unidades de negócio. O que significa isso? Novas cidades tendo a operação da TID. Para que eu abra essas unidades, eu preciso também de aumento de equipe e capital de giro para essas unidades, então 18% desse capital é para isso. Para que a gente continuar também naquela região, a gente precisa vender mais naquela região, por mais que eu já tenha contratos fechados com gigantes como Redditor a nível nacional, Claro a nível nacional, são clientes nossos, contrato assinado que eu preciso implementar nessas regiões, mas eu também tenho que ativar minha equipe de Growth Hacking nessas regiões para a gente vender e fechar novos negócios e continuar nosso time de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que inclusive fica aqui em Campos, para que a gente possa sempre seguir a melhoria contínua dentro das tecnologias e metodologias que a gente já tem hoje. Então é para isso que a gente está buscando esse investimento. Só que investir na TID sustentável é investir numa operação robusta que vai muito além somente da TID sustentável. É investir em diferenciais competitivos, como o Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que é próprio, então tudo que a gente tem é próprio nosso, beleza? É uma máquina de contratação, então eu chego numa região, eu consigo contratar em média em 5 dias um colaborador e não só contratar. Eu consigo treinar ele. Eu tenho uma universidade corporativa com quase 300 horas de EAD, onde eu contrato esse cara e rapidamente ele já está treinado para que eu possa ganhar escala. Então, uma empresa de serviço ela precisa focar muito na fase de treinamento. E uma máquina de vendas própria com mais de 25 canais de tração aí. Então, eu chego na unidade, eu contrato, eu treino rápido, eu consigo vender muito rápido com essa previsibilidade da nossa spin-off, que é uma máquina de vendas. Essa é a nossa equipe, tá? Extremamente multidisciplinar, baseada em engenheiros aí, da FJ, da UF, enfim. E essa é a TID, a cada segundo que você passa em nossas soluções, você está à disposição do Anitta Thiago. Obrigado. Após a apresentação da TID Sustentável, passaremos agora a participação da nossa banca de investidores. Conosco hoje aqui, os empresários Carlos Augusto, Raquel Chacur e Felipe Quintanilha. Vamos lá, quem começa? Bem, Felipe, Xará, parabéns. Parabéns para a empresa, parabéns pelo projeto. Vamos lá, sendo bem objetivo, vocês estão há 5 anos, tem 5 anos de existência, beleza. Estão faturando? Quanto faturaram nos últimos 24 meses, ano a ano? Se você já tem noção desse, você está oferecendo 10% por 2,5 milhões. Então, assim, estou mensurando aqui que vocês têm uma ideia de valuation da empresa de vocês, mas a pergunta é, como vocês chegaram nesse valuation, quem são os demais sócios, se tem investidores por detrás, tem investidor anjo, se não tem, qual é o tipo de investidor que você tem, e fale um pouquinho mais então detalhado do seu faturamento, por favor. Tá, beleza. No ano passado a gente fechou o ano com 1,4 milhões de faturamento naquele ano, e esse ano a gente aumentou em 91% esse faturamento, então a gente está chegando ali na casa de 2,2 mais ou menos milhões para fechar esse ano atual. Hoje o nosso cap table ele é todo próprio, então a gente é totalmente bootstrap, a gente nunca teve nenhum tipo de investimento. Entretanto, a questão do valuation é um pouco obscura para a gente, porque a gente trabalhava num modelo de franchise. Então, antigamente, o nosso faturamento ele era mediante a royalty, pagamento de royalty. Então, era 10% das unidades próprias, das unidades franquias da TID Sustentável. Quando a gente pivotou, a gente nesse momento está pivotando para unidades próprias. Então, esse faturamento passa a ser 100% da unidade. Então, a gente migra do modelo de franquia. Por isso, esse cálculo de valuation ele fica um pouco obscuro nesse sentido. A gente sai de um modelo de franchise de 10% do faturamento e passa a ter unidades próprias para 100% do faturamento. E é justamente por isso que a gente precisa do capital de giro, porque com a franquia a gente conseguiu crescer saudavelmente, sem nenhum tipo de investimento, porque eu tenho o investimento da franquia, que é a compra da franquia em si. Agora, para unidades próprias, não. Agora eu tenho que ter o capital de giro e é por isso que a gente vem a mercado para fazer a nossa primeira rodada, certo? Tá, então vocês já têm um modelo de franquia implantado. Sim, a gente está... Então esse faturamento de 3 milhões e 600, 3 milhões e 700 que vocês vão fechar esse ano é considerando tudo, inclusive o pagamento da franquia mensal. Não as taxas de franquia. A gente já recebeu todas as taxas de franquia, a gente já pivotou desse modelo, a gente não vende mais franquia. Então é considerando royalties dos nossos franqueados, mas considerando algumas unidades próprias que a gente já abriu. A gente já abriu unidade própria em Niterói, região dos Lagos, aqui em Campos, a gente readquiriu a franquia, agora uma unidade própria nossa também. A gente abriu São José dos Campos, Taubaté, Brasília. Então, são algumas unidades próprias já nossas que estão dentro desse faturamento que eu falei. Não, perfeito. Eu só fiquei na dúvida que, assim, como você não tem ideia de valuation, como que você pede 10% por 2 milhões e meio, justamente pelos entendeu? contratos que eu já tenho fechado. Então, eu já fechei com a maior rede de hospitais da América Latina, que é a Redditor. Então, eu tenho pronto ali para implementar mais de 200 unidades hospitalares, que é realmente o nosso principal cliente.
É como se fosse o nosso filé mignon ali. A implementação ela tende a ser um pouco mais rápida, só que ela é um pouco mais cara. E eu já sei qual que é aquele faturamento que eu tenho previsto quando eu implementar. Então é por isso que a gente consegue fazer um cálculo de valuation que chegou nesses 25 milhões aí pelos 2,5. Então existe um cálculo de valuation de 25 milhões. Exatamente. Só que se você for pegar o faturamento e fazer o cálculo pelo faturamento, não fica tão claro assim, justamente porque a gente utilizou também os contratos já fechados, que a gente já tem tudo aí assinado, MOU, enfim. Ok, tenho mais dúvidas, eu vou ficar aqui a tarde inteira perguntando para você. Mas respondi a sua pergunta? Show. Então, só para eu entender, vocês pararam com o modelo de franquia, né? Então, já até adquiriram algumas que vocês venderam e agora precisa de investimento para continuar o crescimento de vocês. E assim, existe um perfil de cliente, um tamanho de cliente, como que está isso aqui em Campos, como que está o mercado em Campos? Show. Então existe sim, né? Aqui é por ordem de preferência nossa. Então assim, quando eu falo preferência é por ordem de impacto realmente. Isso porque a nossa situação é em consumo humano. Então quando eu falo de hospital, praticamente é tudo dentro do hospital é consumo humano. São leitos, tá? Mas aqui são os segmentos que a gente já atuou, que a gente já conseguiu gerar impacto. Hoje a gente já tem todos os hospitais de Campos privados, a gente não trabalha com GOV ainda, a gente está aprendendo a trabalhar com GOV ainda, mas aqui a gente já tem o Beda, Prontocardio, Unimed, são os nossos parceiros aqui de Campos, entre outros também como próprios condomínios. A gente tem alguns condomínios aqui em Campos também, inclusive uma parceira nossa muito forte é a Limport, aqui em Campos, então já está no nosso portfólio aí. A gente tem a CIPA também, que é uma parceira nossa no estado do Rio de Janeiro, enfim. Então, esses daqui são os públicos que a gente consegue atender e aí, como eu falei, a gente, em todos os nossos cálculos, inclusive do valuation, a gente considera 1% apenas do tamanho de mercado de 1,4 milhões de empresas em potencial, que são essas daqui que estão listadas. Eu fiquei observando a parte, primeiramente, parabéns pela apresentação, pelo projeto de vocês, empresa, né, que de fato já tem um histórico aí. Quando você falou do operacional da empresa, né, a questão do colocar o injetável em cada ponto de saída de água e tal. Quando você mensura esse valor de 2,5, já está mensurando essa necessidade de matéria-prima? De onde vem esses injetáveis? Vocês importam, vocês fabricam? Para dar vazão a isso, que você pega, por exemplo, uma rede hospital muito grande, são, sei lá, 5 pontos de água em cada quarto, alguma coisa assim. Então, essa escala de matéria-prima, até de mão de obra, vocês têm um curso de EAD para treinar, mas você já está provisionando esse ganho de escala em relação à matéria-prima e mão de obra? Sim, com certeza. A gente já está provisionando tudo isso, entretanto, meu maior custo não é a parte de material, é o HH dedicado, o ser humano mesmo atuando. A parte logística e de homem-hora. É por isso que a gente precisou criar a universidade corporativa, que a gente chama de Universidade TID, com esses quase 300 horas de curso, para justamente a gente ganhar essa escala, porque essa é a nossa maior dor. Mas quando a gente mensurou o valuation, a gente mensurou já pensando nesse retorno sobre investimento, no payback já, e sabendo que geralmente quando a gente inicia uma unidade, a gente demora uns 3 a 4 meses para a gente começar a faturar, porque é o tempo que eu estou demorando para implementar. Então já foi tudo pensando nesse retorno sobre investimento, sim. Depois da sabatina da nossa banca de investidores, a gente passa agora para o momento da manifestação do interesse de continuar essa conversa aqui. Felipe, podemos? Vamos embora. Vamos lá. Quem quer começar? Então, Felipe, assim, eu tenho interesse da gente conversar assim, mas longe desses números que você apresentou, porque eu não tenho pelos dados que você apresentou, muito pouco tempo, enfim... como mensurar o que você analisou de intangível no seu valuation aí para alcançar esses 25 milhões, tendo em vista que nem por múltiplo de EBITDA, nem por faturamento, qualquer método mais tradicional de valuation conseguiria chegar nesse valor. Então, assim, não em cima dos 10% que precisa por 2,5 milhões, mas eu gostaria de entender um pouco mais, até entender o perfil da sociedade. Eu imagino que vocês devem ter rateado esse capital social por essa galera toda que está ali. Então, assim, deve ter vários sócios juntos. Também preciso entender esse processo de governança. Mas temos interesse, sim, em conversar e entender um pouco mais desse processo para, eventualmente, oferecer uma proposta efetiva de valor. Também, parabéns primeiro aí pela apresentação. E também a gente tem interesse de conversar, ver se de repente é uma parceria, alguma coisa que a gente possa estar desenvolvendo junto aí, conhecer melhor o projeto. Bom, na minha parte, representando a Nauta Investimentos, né, que é um credenciado da XP,
eu talvez fizesse o braço de trazer investidores, possíveis investidores, ou criar algum tipo de produto financeiro que vá atender a captação de recursos, algum crédito privado, algum né, instrumento financeiro que possa servir como captação. A princípio para grandes empresas, grandes investidores, mas talvez colocando uma plataforma como a XP de investidores do varejo. Aí sim, eu acho que trazia bastante recurso. Eu acho que pode dar liga, pode pensar, já que eles têm contratos assinados, né, tem direito creditórios, de repente um fundo de direito creditório, pode ser uma ideia também. Exatamente. Interessante. A TID Sustentável é uma empresa que já está há 5 anos no mercado, né? Participando de vários congressos de startups, concursos de soluções sustentáveis e tem despontado não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. Um orgulho dela ter nascido aqui em Campos, ter sido incubada aqui na Tec Incubadora e ter essa perspectiva muito positiva, e foi exatamente o observado pela banca de investidores. Todos se mostraram interessados em continuar essas conversas, porque no final é uma solução que todos ganham, sustentáveis, de baixo custo para as empresas, quer dizer, não existe um custo inicial, existe um custo de êxito, de mérito na redução das despesas com água. Então, é o tipo do modelo de negócio do futuro. A experiência de ter participado, para mim, foi excelente, é uma oportunidade de a gente promover network, os negócios locais. Então, parabenizar toda a equipe aí que esteve por trás, é o backstage, e contem sempre com a TID para essas iniciativas aqui em Campos e na região norte fluminense.